As pessoas em geral acreditam que são os verdadeiros agentes da ação e depois se sentem responsáveis. Elas acreditam que podem mudar o mundo. Eventualmente, creem que podem controlar os pensamentos e os eventos, um controle que realmente nunca existiu. No processo da compreensão, o indivíduo passa por muitas dificuldades e mudanças, as quais elas chamam de infelicidade. E nesses períodos de infelicidade, ele pensa que para ser feliz deve melhorar a si mesmo e com isso ele segue fazendo uma série de cursos de autoaprimoramento, autoconhecimento e obtém somente resultados limitados, o que leva a mais frustração. Ao invés disso, ele poderia perceber que as coisas acontecem espontaneamente. E isso mudaria toda a base de sua vida. Os eventos que acontecem através de qualquer mecanismo, corpo-mente, estão sempre além dos controles dessa entidade separada, ou seja, o eu, o mim, fulano de tal, que tem um nome, uma idade, um peso, uma certidão de nascimento, uma conta bancária, é feliz, é pobre, é rico, que tem amigos, tem uma família, que tem inimigos, que faz isso, faz aquilo, que conquista, que fracassa, que dorme, que trabalha, que deseja, que escolhe, que decide, que determina, e tudo mais que compõe as experiências do viver. Mas a maioria não vê assim. Elas acreditam que ter o domínio sobre as ações e mesmo assim continuam se sentindo extremamente infelizes. Entenda, nossa natureza real não tem necessidades. Essa é a verdadeira renúncia, ou seja, renúncia no sentido de constatar, reconhecer ou se perceber a real natureza naquilo que já sou agora e aqui. Bom, primeiramente, diga-me o que você entende como livre-arbítrio. Normalmente, o livre-arbítrio é a noção de que eu posso escolher entre uma coisa ou outra. Mas isso que cure as consequências daquilo que você escolhe? Seu livre-arbítrio é escolher entre uma coisa ou outra. Mas o seu livre-arbítrio inclui o que acontecerá depois de fazer essa escolha? Certamente você pode escolher, mas o que você escolhe, acontece ou não, está além do seu controle. Então observe, qual é a utilidade desse livre-arbítrio? A questão é, quem está envolvido nisso? O ego está envolvido nisso. A grande piada é que o eu identificado quer se libertar. Ele quer atingir o despertar e aproveitar essa iluminação, que não pode acontecer, exceto pela aniquilação desse mesmo eu. A suposta autoria das ações do eu não é nada mais que uma ilusão. O caso é que ninguém tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ilusão. Ramesh Balsekar. Se você se identifica com o ego, está ouvindo isso enquanto interpreta seu organismo, o corpo-mente. Então essa conversa pode parecer terrivelmente restritiva. Se não há escolha e não há liberdade, isso é muito limitador. Encontraria sua experiência individual aparentemente repleta de liberdade. Sempre parece que você tem controle, você está 100% correto. Mas no final do dia,
Analise todos os acontecimentos pelo qual você passou e você chegará à conclusão de que você não teve nenhum controle sobre os acontecimentos. Você pode usar essa análise para qualquer ação e no final do dia, se você se analisar profundamente, você descobrirá que suas ações não foram suas ações. Assim, você chegará a uma conclusão de que nenhuma ação realmente é sua. Se você fizer isso dias após dias, uma questão deve surgir das profundezas do seu ser. Se eu não estou fazendo nada, então quem é esse eu? Se não há um fazedor, quem é esse alguém que parece existir e parece fazer? Essa é a questão de Ramar Hamash. Quem sou eu? Essa é a questão de Paulo Cid. O que sou? Se ego não existe, então que existe? Apenas a fonte existe. A fonte é tudo o que há. Aquilo é o que existe quando você não está aí como um fazedor. Essa é uma conclusão a que se chega através de uma experiência pessoal. Para entender isso, não é necessário renunciar às nossas atividades. Cumprir nossas atividades diárias comuns, sem o senso de autoria das ações, é a melhor preparação para que a iluminação aconteça. A consciência produz essa peça, a consciência escreveu o roteiro, a consciência está interpretando todos os personagens, a consciência está testemunhando. Esse é um show de um homem só. A separação é a ausência de amor, e o amor é a urgência de separação. Antes, durante e depois da ilusão da existência, existe apenas uma realidade. O ego é sempre restrito. Nossa única liberdade é a liberdade dessa limitação, a liberdade do ego. O ego é o sentido pessoal de autoria nas ações. Portanto, liberdade, em última instância, é a liberdade do sentido de autoria pessoal. Aceitar isso é se libertar do envolvimento pessoal. E o envolvimento pessoal é a causa da infelicidade. A liberdade é compreender o fato de que o que quer que esteja acontecendo está além do controle de qualquer pessoa. O que quer que esteja acontecendo é simplesmente visto como algo que deveria acontecer, e não por causa da vontade de algum indivíduo. A total liberdade é a total compreensão de quem não sou aquele que faz. É o profundo entendimento de que não sou agente ou fazedor. No entendimento final sobre o Advaita, a vida real é a aceitação. A aceitação do que é, seja lá o que for, a aceitação do que quer que seja no momento presente e a não dualidade em ação. A aceitação inclui aceitar que não sou eu que estou fazendo alguma coisa. Esteja atento ao ensinamento e não permita que ele tome conta de você. Aceite o ensinamento, mas não permita que ele o faça refém. Ou seja, não pense que a aceitação ou a não ação é um instrumento que você pode usar. Deixe a aceitação acontecer. Não se envolva. Deixe vir e ir.
Iluminação significa que tudo é um constante acontecimento, ou seja, tudo acontece por si só. Então existe uma aceitação de todas as ações como parte do funcionamento da totalidade. E o que muda é a atitude, a perspectiva e a compreensão. O mundo continua e continuará igual. E essa maneira espontânea que se vive é descrita por Lao Tse de maneira muito bela. A propósito, Nisargadatta Maharaj nunca ouviu falar de Lao Tse e ele nunca ouviu falar do taoísmo. Mas é absolutamente incrível como são paralelos os ensinamentos desses dois. Eles têm que ser, porque o tipo de vida que começa após eliminação tem que ser a mesma. A vida de um sábio é sempre uma vida corajosa, e não através de um confronto com ela, mas, ao contrário, em total aceitação. Essa mudança é a base da vida. É uma vida corajosa não significa confronto com a natureza, mas uma alegre cooperação com os princípios do seu funcionamento. Quando você ouve sobre aqueles que conseguiram isso, os sábios, você é golpeado por uma grande admiração. Entenda, como se faz as suas escolhas? Em que base você se assenta para decidir as suas decisões? Quem escolhe o que você escolhe? O ego escolhe. Mas o ego escolhe baseado em quê? O meu ponto é que o ego faz sua escolha com base na programação que ele recebeu, o condicionamento do meio circundante sobre o qual você não teve escolha, ao DNA ou genes sobre os quais você não teve escolha, mas o condicionamento recebido do seu meio sobre o qual você não teve escolha. Então, essas duas coisas que eu chamo de programação, com a qual você fará a sua escolha. Se você falar suas escolhas baseado no que você foi condicionado a pensar, se é certo ou errado, portanto, se o seu livre-arbítrio está baseado numa programação a qual você não teve controle, então é o livre-arbítrio de quem que estamos falando? O livre-arbítrio que você valoriza tanto está baseado em algo sobre o qual você não tem controle. Vivendo em sociedade, é esperado que eu faça escolhas. Eu não devo fazer escolhas? E eu lhe respondo, é claro que sim. Mas o que estou dizendo é para você considerar essa questão. A escolha que você faz é realmente sua escolha? Ou essa escolha acontece? Tudo acontece de forma natural e espontânea. Apenas acontece e aí reside a magia e a maravilha de tudo isso. Existe apenas a profunda convicção: Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. Essa atitude necessita a ausência do agente pessoal eu em qualquer atividade. E esta forma de viver se torna naturalmente virtuosa. Então, a iluminação acontece. E o que pode acontecer com o mecanismo corpo-mente após isso é impossível de se dizer. Não existem regras. Pode não acontecer nada, organismo, corpo-mente, e tudo continua exatamente como antes, ou algo pode mudar. Alguns que não escreveram começam a escrever. Outros que terminam falar em público após o jantar começam a dar palestras. Tudo apenas flui naturalmente. É uma espécie de milagre. É tudo parte do funcionamento da manifestação. É tudo um sonho. E não há
indivíduo além de uma aparência na consciência. Quando você vê o vazio, você vê apenas o funcionamento impessoal da manifestação, que simultaneamente surge do não manifesto. A totalidade de todas as coisas veio do nada. A única verdade que não é um conceito é um sentido de presença, aqui e agora. Este sentido impessoal de presença, no momento presente, é a única verdade. E essa transformação, o desaparecimento do eu, da pessoa, do quem, isso é tudo que precisa ser entendido. O resto é desnecessário. O que permanece? A consciência, aquilo que sempre esteve. A plataforma divina, a consciência, a totalidade, o verdadeiro sujeito uno, o nada potencial, Deus ou qualquer nome que você dê a isso. Se você vai ao vazio, todas essas palavras são sem sentidos. Limitações, iluminação, conhecimento, sabedoria, inteligência. Tudo isso é baboseira e você não precisa disso. Mas se um indivíduo pensa que ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, então más palavras são necessárias. A iluminação é apenas a compreensão de que não existe indivíduo tentando compreender nada. É uma entrega, onde não existe entrega de alguém. Não está relacionado ao triângulo sujeito-objeto-acontecimento. É apenas um entendimento puro e simples, onde não há mais alguém compreendendo. O que estou dizendo é que o entendimento é vertical. Existe apenas um flash de entendimento, no qual o sujeito desaparece, no qual a pessoa ou alguém, um indivíduo, desaparece. Esse entendimento acontece no tempo apropriado para cada um, e ninguém pode saber quando será. Tudo o que posso dizer é que ele não acontece enquanto existirem expectativas. Isto é, enquanto existir um eu, um mim, esperando por ele, esperando pelo acontecimento, esperando chegar ao não manifesto. Veja o conflito básico na vida, que é: eu sempre faço tudo certo, então eu quero minha recompensa. Já eles fazem coisas erradas, então merecem ser punidos. Assim a vida, não é? Isso é muito simples. Se você analisar qualquer ação que você considera como sendo sua ação, você vai descobrir que ela é apenas uma reação do cérebro, uma resposta a um evento externo, sobre o qual você não teve e não tem nenhum controle. É um pensamento que vem e você não tem nenhum controle sobre o pensamento que vem. Algo é visto ou ouvido, e você não tem nenhum controle sobre o que você verá ou ouvirá em seguida. Todos esses eventos acontecem sem seu controle. Então, o que acontece? O cérebro reage ao que pensou, ou à coisa que é vista, que é provada, cheirada, tocada. A reação mental é o que você chama de minha ação, mas de fato isto é meramente um conceito, é aparente. Se você é simplesmente a testemunha do pensamento, o cérebro não reage, e então não há nenhuma ação. É como dizem os muçulmanos, Inshallah, a vontade de Deus, que acontece através de uma pessoa ou nas palavras do Buda, e eventos acontecem. Ações são feitas, mas não tem nenhum indivíduo que age.
Realmente posso resumir tudo numa só frase: seja feita a vossa vontade, e não a minha.